Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Carlos, professor da disciplina de Hidráulica e Pneumática, e hoje eu vou apresentar para vocês e falar um pouquinho mais sobre atuadores. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês os atuadores lineares que nós dispomos aqui no laboratório. Mostrei para vocês o cilindro de simples ação, o retorno por módulo, e o cilindro de dupla ação, que é mais versátil, porque a gente consegue controlar aí velocidade, força de avanço e de retorno. Mostrei para vocês outros tipos de atuadores que não estão caracterizados como atuadores lineares, mas como atuadores especiais, e nós dispomos aqui no laboratório, que é o músculo pneumático, foi um deles que eu mostrei para vocês. Eu montei aqui um circuito pneumático utilizando o músculo pneumático. A força de um músculo pneumático, quando comparado a um cilindro de dupla ação, o músculo pneumático tem 10 vezes mais força do que um cilindro de dupla ação de mesmo tamanho, mesmas características dimensionais. E eu montei aqui um circuito pneumático para mostrar para vocês o funcionamento. Vamos regular nossa unidade de conservação para a pressão de 6 bar. Observe que eu regulei a pressão quando todo o circuito já está montado. Todas as mangueiras estão conectadas nos engates rápidos. E aí sim, eu regulei a pressão para 6 bar e depois que eu conferi que todas as mangueiras, todos os componentes estão conectados, eu vou abrir essa válvula de segurança, puxando ela para a direita. Ponto. Já tem ar comprimido passando pelo circuito até essa válvula de controle direcional. O estudo da válvula de controle direcional vai ser abordado nas próximas aulas. Bom, quando eu libero o ar comprimido através dessa válvula de controle direcional para o músculo pneumático, ele se contrai. Então, ele se contrai, armazenando energia, fazendo movimento de recuo e armazenando energia. Quando eu fecho a válvula de ar comprimido, ou seja, quando não houver mais ar comprimido aqui, pressurizando o músculo pneumático, ele vai voltar para a posição original, ou seja, ele vai descarregar essa energia, aproveitar essa energia que foi armazenada para fazer um outro tipo de movimento, e aí transmitir velocidade e transmitir força. Ou seja, eu consigo fazer articulações, como por exemplo, em um braço robótico. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, tá? Para vocês verem a aplicação do músculo pneumático. O músculo pneumático ele é de construção simples, tá? Ele tem uma durabilidade bem maior do que os outros componentes, por ele ser praticamente isento aí de lubrificação. Então, ele é revestido por esse material, que é o mesmo material aí dos coletes à prova de bala, que é Kevlar, e ele tem uma entrada de ar comprimido. Vou apresentar para vocês um outro tipo de atuador, que são as ventosas, que eu mostrei na videoaula anterior. Não mostrei o funcionamento da ventosa, agora eu vou mostrar para vocês. A ventosa é esse tipo de atuador aqui. Eu já fiz um circuito pneumático para utilizar a ventosa, e a ventosa funciona através da existência de vácuo. Bom, uma vez sendo gerado o vácuo, uma pressão negativa, uma pressão menor do que a pressão atmosférica de um ATM, a ventosa vai conseguir succionar coisas, vai ser criado um vácuo nessa região dessa aderência da ventosa aos produtos, aos materiais, e ela vai conseguir fazer aderência a peças, a produtos e transportar de um ponto para o outro. Essa é uma das maiores aplicações da ventosa. Então eu tenho aqui um circuito pneumático montado. Diferentemente do músculo pneumático, a ventosa vai precisar dessa válvula geradora de vácuo, que eu vou apresentar para vocês no estudo de válvulas auxiliares. Mas a válvula geradora de vácuo, ela gera, através do efeito Venturi, uma pressão aí negativa, uma pressão menor do que a pressão atmosférica, para que haja essa pressão aqui de vácuo, para que a ventosa possa transportar peças de um ponto para o outro. Liberar o ar comprimido através dessa válvula de controle direcional, e a ventosa, olha só, eu vou pegar esse material aqui como sendo um produto ou uma peça, transportar desse ponto para o ponto
mais na frente. Então, com o vácuo, a ventosa consegue fazer a aderência a esse material, ou seja, fixar esse material e transportar para um ponto para o outro, desde a indicação de uso no sistema pneumático, ok? Não havendo mais vácuo, ou seja, quando não houver mais pressurização do ar, a ventosa, ela desprende, ela libera o material. Bom, pessoal, vocês já pararam para se perguntar como é que eu calculo a força de um cilindro de simples ação? Ou seja, a força de avanço do cilindro de simples ação, mesmo sendo comprimido pela mola esse avanço, como é que eu calculo esse avanço? Como é que eu calculo a força de avanço do cilindro de dupla ação? E a força de retorno, quanto maior é essa área aqui, ó, esse diâmetro do êmbolo, mais força esse cilindro vai ter. Bom, pessoal, vocês devem estar ouvindo um barulho aí sendo gerado aqui no laboratório. Esse barulho que está sendo gerado é da unidade de hidráulica, a unidade geradora do óleo com alta vazão e com pressão, com óleo hidráulico pressurizado. Eu vou desligar essa unidade hidráulica para mostrar para vocês um pouquinho do circuito hidráulico que eu montei aqui. Bom, assim ficou melhor de passar para vocês a mensagem. Então, eu montei aqui um circuito hidráulico bem simples, tá? E vocês podem perceber que os componentes do circuito hidráulico eles são mais robustos, são maiores do que quando comparados com o circuito pneumático. Obviamente, aqui eu tenho elevadas pressões, elevadas forças, então eu tenho uma pressão aqui muito maior do que no circuito pneumático. Aqui na unidade hidráulica, eu já regulei a minha pressão para 40 bar. Essa pressão aí está na ordem de 30 a 40 bar. Então, eu fiz a conexão dessa mangueira no engate rápido de pressurização do óleo hidráulico e essa mangueira vai direcionar o óleo para a minha válvula. Aqui eu tenho uma válvula de controle direcional que ela é utilizada aí para direcionar o fluxo de óleo no sistema pneumático. Eu vou falar dessa válvula e suas características e simbologia nas próximas aulas. A ideia aqui é mostrar para vocês o funcionamento do circuito hidráulico, mostrar o funcionamento desse atuador, que é um cilindro hidráulico de dupla ação, porque tem duas entradas de óleo pressurizado. Então o óleo chega aqui através dessa mangueira hidráulica para a válvula de controle direcional e a válvula de controle direcional tem essas duas mangueiras aqui de saída. Uma mangueira está conectada na conexão da parte traseira do cilindro e a outra mangueira conectada na parte dianteira do cilindro. Bom, a mangueira que está conectada na parte traseira do cilindro, e isso vale também para os cilindros pneumáticos, ela é responsável pelo avanço do cilindro. A mangueira que está conectada na câmara dianteira do cilindro, ela vai ser responsável pelo retorno da haste do cilindro, para retornar a haste do cilindro. Tem mais de uma mangueira aqui no circuito hidráulico. Essa mangueirinha, ela é o retorno de óleo para o reservatório. Então aqui está a mangueira que vem do cilindro, passa pela válvula de controle direcional e retorna para a unidade hidráulica, através desse engate rápido do tanque, e retorna para o reservatório. Em vídeos anteriores eu mostrei que essa é uma das diferenças também em relação ao sistema pneumático. Os sistemas pneumáticos são sistemas abertos, o ar comprimido ele é utilizado como meio de trabalho e depois ele é devolvido para a atmosfera. Aqui no circuito hidráulico ele é um circuito fechado, porque o óleo hidráulico ele é utilizado como mecanismo de trabalho, mas ele retorna para o reservatório. Então ele vem do reservatório e retorna para o reservatório. Por isso que é muito importante ter atenção ao nível do reservatório para ver se esse reservatório está com o nível adequado de óleo e se os filtros estão em bom estado. Lembre-se que, com o tempo, a manutenção exige que esses filtros sejam trocados. Os filtros é fundamental para a descontaminação do óleo pela sujeira ou poeira e outros particulados, que podem danificar os componentes, causando atritos, geração de calor ou até mesmo travamento da sua atuação. Então, eu vou novamente ligar aqui a unidade hidráulica. Bom, vocês viram esse barulho, é a unidade hidráulica funcionando, eu liguei ela. Bom, vou mostrar para vocês o funcionamento do circuito hidráulico.
Acionando essa válvula, o cilindro avança. Então você pode até exercer máximo de força aqui, você não vai conseguir retornar essa haste, diferentemente do cilindro pneumático. Dependendo da pressão, no sistema pneumático você até consegue retornar essa haste, mas aqui no sistema hidráulico você não consegue, porque a carga, a força, ela é muito grande. Acionando novamente a válvula, a haste do cilindro retorna para a sua posição original, que é totalmente recuado. Pessoal, o sistema hidráulico ele tem uma característica aí de utilização de eficiência energética bem importante. E eu vou falar para vocês. Bom, toda energia, 100% da energia sob a forma de pressão que vem da unidade hidráulica, toda essa energia não é aproveitada, não chega no nosso cilindro hidráulico. Por quê? Porque parte dessa energia ela é perdida através das conexões das mangueiras, através da válvula, que acaba sendo um elemento resistivo. Então, o que chega aqui no nosso atuador, no nosso elemento de trabalho, é em torno de 75% da energia hidráulica. Então, 25% é perdida aí através de conexões, de válvulas e demais componentes. Assim como nos cilindros pneumáticos, de simples ação de dupla ação, em que eu consigo calcular a força, nos cilindros hidráulicos eu também consigo calcular a força. No caso desse cilindro de dupla ação, a força de avanço e a força de retorno. Também eu consigo fazer o cálculo de como essa velocidade de avanço e de retorno vai acontecer. Além disso, eu consigo também calcular o tempo em que isso ocorre, o tempo para avanço e o tempo para retorno. Diferentemente nos circuitos pneumáticos, nos cilindros pneumáticos, em que eu tenho que considerar a força de atrito para o cilindro de dupla ação, aqui no cilindro de dupla ação hidráulico não preciso, eu desprezo a força de atrito. Por quê? Porque aqui está acontecendo uma constante lubrificação. O óleo hidráulico é o fluido de trabalho do circuito hidráulico, então ele acaba lubrificando os elementos de vedação e o êmbolo do cilindro de dupla ação. Então o cálculo da força para o cilindro de dupla ação hidráulico ele é muito mais simples do que quando comparado para um cilindro de dupla ação pneumático. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês aqui no laboratório neste vídeo. Até logo!